Boa noite a todos. Boa noite. É com muita satisfação, mais uma vez, que aqui estamos de volta nessa casa, da qual fiz parte. E é com muita alegria que a gente vem, porque a gente sente a energia da qual somos recebidos nesse ambiente. E é uma grata satisfação também pela oportunidade, porque quando nós nos propomos a fazer uma palestra, seja lá qual temática for, nós estamos estudando e aprendendo mais profundamente aquilo que se propõe, que é a doutrina espírita. E foi-me solicitado falar da nova era, que está lá no capítulo 1 do Evangelho, os itens 9, 10 e 11. Quando se fala em nova era, ou em qualquer outra temática da doutrina espírita, o foco ele tem que ser no primeiro princípio da doutrina espírita, o princípio geral, que está lá na questão 1 do livro dos Espíritos, que é Deus. Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ou seja, não há ser que o iguale, porque Ele é o Criador de tudo, é o que coordena toda essa harmonia, todo esse conjunto universal, pela lei do amor, que é a lei que rege o universo e a vida. Importa falar do primeiro princípio que está lá, como eu falei, mas quero salientar que todo indivíduo ele está sob a orientação e supervisão do nosso Pai Criador, desde os mínimos detalhes até os mais enormes, porque no universo há harmonia. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, na qualidade de espíritos imortais, significa dizer que ninguém cresce ao abandono, abandonado ao léu. Os acontecimentos não se dão de forma desordenada. Vejam o que diz o capítulo 18 da Gênese, no item 2 e 4. Tudo é harmonia na criação. Nós estamos falando do primeiro princípio, porque a Gênese faz parte, é a primeira parte do livro dos Espíritos. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos, pois, de início destacar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para um cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser no conjunto universal. Então, nada cresce, nada existe ao abandono. Deus ordena tudo. Então, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número de não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo de cada ser inteligente tem a sua parte na ação
sobre o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Então vejam que nada está ao abandono, nada como a gente pensava antes, né? Que a Terra era o centro do universo, e hoje a gente sabe que dentro da nossa galáxia, da Via Láctea, ela está lá num pontinho, num cantinho, tá? Que dali para chegar ao centro da Via Láctea, nós teríamos que viajar 26 mil anos-luz. Mas ela não está isolada. Ela faz parte da criação. E ela é de imensa importância, independente do tamanho que ela ocupe, ou da posição que ela está. Tudo no universo tem um objeto, um objetivo. Então, lá no capítulo 1, no item 9, diz: Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Qual o instrumento que ele utilizou? O povo hebreu. Mas também não foi só o povo hebreu, foi também os profetas. Moisés trouxe os 10 mandamentos, que contém todo o germe da moral evangélica cristã. Mas o povo na época não entendeu, não compreendeu e, portanto, não pôde aplicar, porque os comentários da Bíblia desvirtuaram o devido entendimento, razão pelo qual eles não compreenderam e ficou abandonado. No entanto, os mandamentos serviram como um foco de luz que ilumina o caminho por onde a humanidade devia percorrer para alcançar o seu progresso, o caminho da nova era. Que a nova era em si é o estágio de regeneração. O que é regenerar? Dar nova existência, ou seja, melhorar, restaurar, ficar melhor do que era. Mas é só a Terra que vai acontecer isso? Não. É só a humanidade que vai chegar nesse ponto? Não. Ambos têm que caminhar juntos. Um só não vai chegar. A Terra chega. E quem não chegar junto, vai para onde? Vai ser levado para um planeta inferior, para ajudar, com o conhecimento que tem, ajudar no adiantamento daquele mundo lá. Então, a moral ensinada por Moisés era exatamente apropriada àquele estágio de adiantamento moral daquele povo, que se propunha a regenerar. Tudo isso já vem de uma longa data. Um dos primeiros que eu conheço, precursores do Cristo, foi Akenaton, na antiga Grécia. E isso aconteceu há mais ou menos 12 mil anos antes do Cristo. Então nós estamos falando aí de uma época de mais ou menos 15, 16 mil anos, né? Entre outros, depois Sócrates,
aí Moisés, aí o Cristo, até nós chegarmos no estágio que estamos hoje. Então Jesus foi o iniciador dessa moral evangélica cristã, a mais pura, a mais sublime moral evangélica cristã. E tinha como objetivo de aproximar os homens, a fim de fazê-los irmãos, irmão daquele que olha para o outro e vê ele como irmão, independente do erro que ele cometa, olha para ele e diz: eu sou ele. Por quê? Eu estou no mesmo barco, estou no mesmo patamar, estamos caminhando juntos. Então tem que olhar para o outro e entender que ele pode errar 70 vezes, 7 vezes, e eu também. Por isso que Jesus chamou a atenção. Então são chegados os tempos que vão se desenvolver essas ideias e realizar esse progresso, e isso veio com o advento do Cristo. O Espiritismo é de ordem divina, como todos nós sabemos, e ele se assenta nas leis naturais. A revolução ou a evolução que se apresta é antes moral do que material. Por isso que Jesus focou tanto quando ele chamou a atenção: não vos apegueis à matéria demasiadamente, porque o objetivo é moral e não material. Cada um a sua missão, a sua obra, o seu trabalho. Porque a lei do trabalho é lei divina. Então nós temos aí a lei de sociedade e a lei do trabalho, pelas quais nós nos desenvolvemos. Como diz no Livro dos Espíritos, se o homem não fosse dado a obrigação do trabalho, ele viraria uma máquina e enferrujado. E mesmo se nós pararmos e ficarmos sentados, daqui a pouco você não consegue levantar mais. Por quê? Tudo no universo gira, evolui. A nova era é um processo de transformação da humanidade, sob a perspectiva de haver uma transformação da humanidade. Mas é preciso que tenhamos bilhões de transformação em nós mesmos. Esse é o processo desafiador da mudança de valores em nós, de mentalidade, de mudança de escolha. Mudança de escolha, ou seja, você deixar de escolher certas coisas que normalmente você vinha escolhendo. Então há dois princípios. Primeiro, princípio da solidariedade das existências. Todas as suas reencarnações são solidárias. Todos nós temos muitas personalidades, muitas tendências. E quando você vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 166A, e Kardec pergunta: então nós já contamos com muitas existências? E ele diz: sim, todos nós já contamos muitas existências. Então,
Olha o que diz o capítulo, o item 11 do capítulo 5 do Evangelho. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que ele já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Por isso que as nossas reencarnações, existências são solidárias. Tá? Não importa para onde você vai, você vai sempre esbarrar nas mesmas pessoas, nas mesmas situações das suas existências, porque elas são solidárias. Olha o que diz o item 5 do capítulo 18 da Gênesis. A humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiam jamais em relação às ciências. As artes e o bem-estar material, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Significa dizer que a nossa caminhada ainda é muito longa. Né? Então, entrar no processo da nova era, ele se dá passo a passo. Às vezes, situações dolorosas, às vezes trágicas, pois é geralmente pela dor que nós refletimos verdadeiramente a situação da nossa existência. No item 7 da Gênesis, do mesmo capítulo, ele diz o quê? Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Por quê? Nós estamos chegando no final do ciclo. E há um estágio de perturbação, de apavoramento dos espíritos inferiores desencarnados e encarnados. Por isso que às vezes a gente olha o semblante da humanidade e olha, as coisas estão ficando pior. De forma nenhuma. É apenas um período de transformação, de perturbação para a entrada numa nova era. Situações em que nós, olhando sobre a perspectiva de encarnado, nós vamos dizer: que tragédia, que azar, coitado do fulano, Deus virou as costas para ele. Mas quando nós olhamos sobre a perspectiva espiritual, depois que o encarnado, o espírito, passa por toda aquela situação, ele vai olhar e vai agradecer. Meu Deus, o quanto isso me fez bem. Me transformou numa outra pessoa. Estou liberto.
Por isso que é geralmente com a dor que nós avaliamos, e muitas vezes nessas avaliações nós tomamos um direcionamento diferente. Ficava muito mais fácil se o Cristo desse tivesse ao nosso lado, com toda a energia que ele emanava, né? Porque ele, se inteirando dessa libertação que ocorre, ele vai dizer que está liberto. Porque a libertação requer, gente, sacrifício. Por isso que o Cristo chamou atenção sobre a porta estreita e a porta larga. Entre as duas, escolhe a estreita, porque é pelo sacrifício que nós vamos alcançar. Segundo, solidariedade dos mundos. Significa dizer que nenhum orbe está isolado no plano da criação, como já falei, no nosso planeta Terra. Está lá num cantinho da Via Láctea, mas tem toda a sua qualidade e toda a sua importância. Que nenhum orbe está isolado no plano da criação divina. Todos são solidários com a colaboração mútua. Vamos ver o que é que diz o item 4 e 5. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem, reagem uns sobre os outros. Olha a colaboração mútua. Todas as influências físicas são solidárias, e não um único dos efeitos que designais sobre o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Se algo acontece na Terra, vai afetar todo o sistema solar. Se algo acontecer no sistema solar, vai afetar todo o sistema da galáxia Via Láctea. E assim sucessivamente. Por isso que há essa solidariedade dos mundos. Isso significa dizer que, de vez em quando, vem gente boa para cá. Espíritos que reencarnam em missões, às vezes familiares. E no livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de um espírito que reencarnou na Terra com uma missão familiar, com uma função simples, de auxiliar um grupo familiar que já estava há séculos estacionado. Muitos de nós vamos analisar essa situação nos nossos arquivos e lembraremos de pessoas como pai, mãe, tio, avós, que passaram por aqui e nos deixaram marcas profundas de caráter, de valor, de conduta, de afetividade. Alguém que você se lembre e você se emociona. Outros, em outras instituições, em comunidades. Gente, nós não estamos a sós. Isso já houvera dito Cristo. Nunca estareis a sós. A nova era caminha numa escala espírita, evolutiva. Mas ainda há um predomínio do egoísmo, do orgulho e do apego à matéria. O egoísmo, aliás, o egoísta é aquela pessoa que escolhe o que é melhor para ele. Se tiver bom para ele, tá bom.
Mas convenhamos que daí fica difícil a convivência, o relacionamento, porque só é bom para ele. E daí não tem como conviver. Por isso essas dissidências nos relacionamentos sociais. O egoísta não compartilha, ele não divide. De que adianta você estar numa mesa, num banquete, se você estiver sozinho? Então, felicidade só há com compartilhamento. É sinônimo de compartilhamento, de auxílio mútuo. O orgulho, que é o outro, que atrapalha a nossa evolução, é quando você não admite que o outro pode ser melhor do que você em alguma coisa. Você olha para os outros e diz: mas eu sou o melhor. Quem sabe aqui sou eu. Eu sou bom. E não admite que o outro pode ser melhor do que você. O problema do orgulhoso é que ele superestima as habilidades e as faculdades suas. E subestima as habilidades e as faculdades dos outros. Essa é uma marca que está entranhada em todos nós, sem exceção. O Homo sapiens começou a se desenvolver há cerca de 100 mil anos. E de lá para cá, ele teve um acréscimo, uma evolução extraordinária. Vou passar um pouquinho da minha hora. Extraordinária na área material, mas pouquíssima na área espiritual. Emmanuel trata isso no livro A Caminho da Luz. Ele diz que entre o ser corporal e o ser espiritual há um descompasso. E nós temos que trabalhar esse descompasso. Para quê? Para trazer um equilíbrio. Porque senão não há evolução. E isso é um atraso extraordinário. Porque molda a nossa conduta, a nossa sociedade, as nossas instituições. Molda tudo. Porque nós vivemos nos organizando como pessoas que vão morrer. Porque se a humanidade tivesse dado um passo a mais espiritual, veja só, eu vou brigar com alguém, vou ficar inimigo dele, mas eu sei que eu não vou morrer, ele também não vai morrer. Então isso não é um bom negócio. Então as nossas relações seriam diferentes se todos tivéssemos a consciência de que nós não morreremos. Espírito. Então há um descompasso. E a entrada na nova era, a Terra, para entrar na nova era, significa corrigir esses descompassos. Fatos irão ocorrer. Pessoas irão reencarnar na Terra. E nós vivenciaremos esses acontecimentos. E daí vamos ter a certeza que ninguém morre. Esse corpo, sim. Essa roupagem. Então você vai casar e faz um acordo até que a morte nos separe. Isso já não serve mais, né? Tem que ter um outro. Eu botei como exemplo aqui, ó. Até que a vida nos unirá pelo sentimento do amor.
Porque você é espírito, você não morre. Você deixa essa roupagem. A nova era é intrigante nesse sentido. Isso fará com que a sociedade tenha uma transformação. E nós teremos uma nova concepção de que nós somos imortais. A renovação ocorrerá sem que nenhuma lei natural seja infringida. Então, Allan Kardec, ele diz, abordando a questão da geração nova, em A Gênese, diz: para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente povoem espíritos destinados ao bem, ou propensos ao bem, para que a nova era aconteça. Estou quase terminando. Então, a nova era, ela então é construída com alguns velórios e com alguns nascimentos. Conta Haroldo Dutra que um casal o procurou. O casal estava meio perturbado, porque não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade. Tinha uma filhinha de 4 anos, o pai piloto de avião, sujeito daquele assertivo, que 1 mais 1 é 2 e fechou a conta. E a mãe era uma professora, uma pessoa mais aberta. A mãe dirigindo, foi buscar o pai no aeroporto, porque ele tinha que trabalhar. A filhinha pergunta: mamãe, quanto tempo a gente fica lá em cima até voltar? O pai olha para a mãe e diz: o que você está falando com a menina? Ela disse: nada. E a mãe diz para a filha: filhinha, eu não sei se a gente volta. E a filhinha diz: mamãe, que a gente volta eu tenho certeza, eu só quero saber quanto tempo demora. Hoje, com 6, 7 anos, ela leva os pais para assistir exposição nas casas espíritas. Enquanto os pais ficam na evangelização, ela fica assistindo palestras. Como é que vai acontecer esse processo de regeneração? É um processo simples, tirando gente e botando gente. O que aconteceu com os exilados de Capela? Um grupo já muito adiantado, mesmo rebelde para o adiantamento daquele plano, foram tirados de lá e trazidos para cá para ajudar no progresso do nosso plano, até cumprirem a tarefa e depois retornar. O que vai acontecer com o nosso plano? A nova era, tirar espíritos que já não comportam mais aqui, que vai atrasar o progresso do nosso plano e vão ser levados para outros planos inferiores ou iguais à Terra, com locais onde se vivem na época da caverna, para que eles auxiliem no progresso do plano. Porque tudo no universo está sujeito à lei de evolução. Deus poderia ter criado tudo perfeito, mundos perfeitos, seres perfeitos, e daí nós não precisaríamos estar aqui, porque, como Cristo disse, no mundo só tereis aflições, não precisávamos passar por tudo isso.
Nós fomos criados felizes, vivíamos felizes, mas ele não quis. Porque eu não sei. Depois, quando nós morrermos, se alguém quiser, pergunte para ele. Né? Mas tudo no universo está sobre a lei de evolução. Né? E é assim que caminhamos para a nova era. Planeta de regeneração. Eu espero ter cumprido com a missão que me foi dada. Agradeço a oportunidade mais uma vez e estarei sempre à disposição quando puder, né, para vir aqui fazer alguma explanação. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.